Olá, telespectadores da Irmesinde TV, cá estamos para mais um episódio de Cidade da Minha Vida. Estamos aqui num enquadramento que certamente poucos conhecem, mas é a Irmesinde, garanto-vos que é a Irmesinde, e é num novo centro cívico de Irmesinde. Estamos no Parque Urbano Dr. Fernando Melo, precisamente no centro de Irmesinde, junto à linha férrea e à estação. Estamos naquilo que seriam os fornos da fábrica de cerâmica de Irmesinde. É um belíssimo espaço que ocupa cerca de 30 mil metros quadrados, um espaço que veio trazer uma enorme dignidade à cidade de Irmesinde. Não há cidade que se preze que não tenha um parque urbano, que não tenha um espaço verde, que sirva de certa forma para pulmão da mancha urbana que constitui a cidade. Esta fábrica de cerâmica foi fundada em 1910, uma data importante para nós, irmesindenses, para nós portugueses, implantação da República em Portugal. E um dos homens que fundou e que foi o primeiro gerente técnico desta fábrica era um republicano de nome, aqui de Irmesinde. Trata-se do Sr. Augusto César de Mendonça. O outro sócio dele era o Sr. Engenheiro Xavier Esteves, mas foi o Sr. Augusto César de Mendonça que foi o gerente técnico da fábrica onde estamos e que desenvolveu uma intensa atividade política também. Ele foi um dos fundadores do Centro Republicano de Irmesinde, que se constituiu 2 anos antes da implantação da República. E ele foi o primeiro presidente de junta de freguesia, não se chamava exatamente assim, mas para os espectadores compreenderem, portanto, chamava-se Augusto César de Mendonça, o primeiro presidente de junta eleito no período da República. Não foi por muito tempo, portanto, ele foi empossado no dia 2 de janeiro de 1914, para o ano fará 100 anos, mas no mesmo ano, em setembro, ele foi nomeado administrador do Conselho de Valongo, portanto teve que deixar a administração da Junta de Freguesia ao vice-presidente da Junta. Mas aqui interessa sobretudo falar da sua condição de empresário. E como empresário, esta empresa tornou-se efetivamente uma das mais importantes do país no género. Para além do tijolo de que é feita esta galeria, que seria dos fornos, para além do tijolo, a telha tipo Marselha e todo um conjunto de outros utensílios de cerâmica feitos mais tarde, como estátuas decorativas, como lares, fornos, pequenos fornos, para as pessoas instalarem nas suas casas, etc, etc. Portanto, aqui muita coisa se fabricou. Aliás, esta fábrica chegou a ter um ramal de caminho de ferro privativo para ligar rapidamente à estação, apesar da proximidade da estação. Nas traseiras chegou a funcionar também uma serração e uma curiosidade interessante, quase todas são interessantes, mas uma curiosidade particularmente interessante, acho eu, é o facto de este espaço ter tido eletricidade muito antes da vila ter eletricidade. Da vila, aliás, Irmesinde, em 1924, na década de 20, Irmesinde ainda nem sequer era vila. Ela só foi elevada a essa categoria administrativa em 1938. Portanto, quando a energia elétrica cá chegou, durante o período da ditadura militar, Irmesinde era uma simples aldeia. Mas é curioso como a empresa era já de grande prestígio e justificava uma ligação privativa de energia ainda antes da iluminação elétrica estar nas ruas. A fábrica desenvolveu-se, cresceu. No período da Segunda Guerra Mundial chegou a mudar de nome para a Companhia de Cerâmica Lusitânia, mas já depois do 25 de Abril entrou em decadência, talvez pela concorrência,
e em 1982 encerrou. Uma fábrica que chegou a ter mais de 200 operários e que chegou a trabalhar 24 horas por dia, mesmo fins de semana e tudo, sempre a trabalhar. Depois de 1982 a empresa fechou, este espaço ficou abandonado, algumas partes ruíram, ficou cheia de silvas, abandonada, drogados e outro tipo de gente considerada pela sociedade como marginal acabou por vir para aqui e, portanto, aquilo que a Câmara Municipal de Valongo resolveu fazer foi excelente, porque criou aqui um espaço cívico de muito impacto na sociedade. Aliás, podemos considerar que não há nada disto no concelho. Portanto, neste género, no concelho é efetivamente uma obra ímpar. Gostaria de dizer que quando estive na Borges de Irmesinde, na condição de chefe de redação e diretor, cheguei a propor que isto se mantivesse, porque no fundo trata-se de uma estrutura perfeitamente conservada e que estava intacta e serve de certa forma para ficarmos aqui com uma ideia do que era um edifício industrial do género. Portanto, quando falamos em museologia industrial ou património industrial, temos aqui um belíssimo exemplo nesta Galeria dos Fornos da antiga cerâmica de Irmesinde, que hoje é um cenário excelente para exposições. Mas o Fórum de Irmesinde é um outro espaço que tem uma sala de 300 e poucos lugares e que é utilizado para todo o tipo de espetáculos, teatro, magia, música, congressos, lançamento de livros. De resto, a monografia de Irmesinde, que nós já neste programa temos mostrado várias vezes, foi certamente o primeiro livro lançado no Fórum, em dezembro de 2001, dado que ele só foi inaugurado em 2001. Estamos no exterior do Fórum, do edifício do Fórum. Dá perfeitamente para ver a estrutura da antiga fábrica de cerâmica. Em termos de arqueologia industrial, temos aqui um belíssimo exemplar, mas os espectadores também podem ver que, adicionada a esta estrutura da cerâmica, a estas paredes feitas de tijolo burro, que há uma estrutura metálica, essa é da nova construção, e eu acho que temos aqui um casamento perfeito entre um edifício antigo e uma estrutura moderna, funcional, não fere a vista. Aliás, eu digo mesmo que Irmesinde tem hoje, no Fórum de Irmesinde e no Parque Urbano, uma belíssima sala de visitas. Quando vem alguém de fora, eu e certamente outras pessoas que recebem visitas de pessoas que vêm de uma região diferente, temos já algum orgulho em mostrar um espaço digno de Irmesinde, que é o Parque Urbano. A fábrica de cerâmica, durante os mais de 70 anos que funcionou, naturalmente precisava de matéria-prima, e a matéria-prima era o barro, era a terra barrenta retirada aqui de uma zona da cidade chamada Rapadas. Era daí que vinha o barro que depois os 200 operários trabalhavam afincadamente para transformarem naquilo que era considerado um excelente produto no género, e que por isso a fábrica, beneficiando naturalmente do caminho de ferro, podia levar a sua mercadoria para várias regiões do país e até para o estrangeiro. A fábrica de cerâmica de Irmesinde era apenas uma das unidades industriais que Irmesinde tinha. No período da República tinha outras, de que teremos oportunidade de falar noutros programas. Estamos aqui noutro espaço do Parque Urbano, agora por parte de fora das galerias onde há bocado estivemos dentro. Esta parte do Parque Urbano foi a primeira a ser inaugurada. Foi inaugurada
em 11 de julho de 1998, apenas a 2 dias de mais um aniversário da elevação de Irmesinde da cidade. Recordo aqui que Irmesinde foi promovida a vila no dia 12 de julho de 1938 e praticamente 50 anos depois a cidade. Esta parte do Parque Urbano foi inaugurada por aquele que foi o seu principal responsável, o Dr. Fernando Melo, na altura presidente da Câmara Municipal de Valongo, e agora que já não é, deixem-me lembrar-lhes que para Irmesinde se tratou de um excelente presidente de Câmara, na medida em que trouxe algum urbanismo à cidade, isto é, criou espaços urbanos. Uma cidade, como eu já tenho dito, não é apenas a mancha urbana, não é apenas o casario, se não tratar-se-ia de uma aldeia grande, mas não de uma cidade. Uma cidade precisa de espaços como este, espaços onde a sua população possa passear, conviver, passar os seus tempos livres, um espaço agradável para a vista, um espaço de lazer e de encontro para todas as idades, e o Parque Urbano de Irmesinde tem um pouco disso tudo. Tem espaços verdes, tem espaços para exposições, para congressos, tem um espaço de minigolf, tem 2 parques infantis, tem um lago, tem um restaurante, um café esplanada. É efetivamente um espaço muito bonito que vale a pena conhecer e que fica no coração da cidade. E isso deve-se em grande medida à iniciativa da Câmara Municipal, presidida pelo Dr. Fernando Melo, que na altura soube negociar com os donos deste edifício a compra deste espaço e depois rodeou-se de bons técnicos para preservarem o que havia a preservar e para inovarem naquilo que era preciso, e assim não há dúvida de que este espaço que vai sendo aproveitado é um espaço importante. Aqui atrás de mim, nesta zona que não é jardinada, ocorrem feiras pontuais, feira das antiguidades, ocorre a Feira do Livro. Quase todos os anos se tem realizado aqui a Feira do Livro, que também ela própria é geradora de iniciativas no campo literário, como a apresentação de livros, como os espetáculos de música, como o convite a autores para virem falar dos seus livros. Enfim, tudo isso é importante em termos culturais, é importante para unir as pessoas, para dizer às pessoas que esta cidade não é só e apenas um espaço para descansar, para dormir, mas também há aqui atividades em termos culturais que vale a pena frequentar. E isso, sem dúvida, fica a dever-se ao homem cujo nome faz parte do nome do parque, chama-se Parque Urbano Dr. Fernando Melo, embora genericamente as pessoas falem mais do Parque Urbano de Irmesinde. Ora, cá está mais outro bonito enquadramento do Parque Urbano de Irmesinde. Atrás de mim tenho o lago. Dá para ver e ouvir a queda d'água para o lago, e no centro aquela bonita e ao mesmo tempo enigmática estátua atlética, que pode ter várias interpretações. As obras de arte são passíveis de muitas interpretações, nem sempre é aquilo que o autor quer, mas são interpretações, e isso é que é importante, porque significa que a arte interage com o observador. Parece, de certa forma, uma ligação entre a terra e o céu, dá-nos ao mesmo tempo a ideia de dinamismo, que é aquilo que Irmesinde e qualquer terra procura ter, dinamismo rumo a um futuro melhor, que se espera melhor. A autoria desta estátua é de Agostinho Rocha
e de Orlando Machado. São dois funcionários superiores, ou foram, porque um deles já está aposentado, mas foram técnicos superiores da Câmara Municipal, e é mais um bom exemplo de que como as câmaras municipais podem utilizar a prata da casa para fazer belíssimas obras. De resto, nós no Conselho temos algumas estátuas destes escultores, que são ao mesmo tempo funcionários da Câmara. Portanto, se já recebem o seu ordenado, podem fazer o seu trabalho, e também este trabalho extraordinário, chamemos-lhe assim, onde mostram toda a sua criatividade e a sua arte. E, portanto, estes dois autores brindaram-nos com esta belíssima estátua que temos aqui implementada em pleno centro de Irmesinde e em pleno centro do Parque Urbano de Irmesinde, embora, como eu disse, algumas rotundas e algumas outras estátuas e baixos relevos sejam da autoria destes dois escultores. Consulte os volumes dos registros monográficos de Irmesinde para ficar a conhecer melhor a nossa linda cidade, disponível em qualquer biblioteca.